pegaram, hein? Tô falando aqui de caso para a Polícia Federal. A coisa vai ficar feia aí pro senhor Jair Messias Bolsonaro. Não estamos falando aqui de crime de golpe de Estado. Não estamos falando aqui de crime contra aí, sobre a pandemia, sobre a Covid. Não, estamos falando de crime diferente. Olha só, a Polícia Federal descobriu na casa do Bolsonaro, e agora ficamos sabendo essa semana, um contrato de reforma da casa do Bolsonaro em Angra dos Reis, um contrato de R$900 mil. Pois bem, olha só, o Bolsonaro está em pânico com isso aí, chegou até a fazer vídeo desafiando a Globo aí, ele quer um espaço para falar, ele na Globo ali ao vivo, para que ele consiga aí implementar a narrativa dele. Esse é o tamanho do pânico que ele está. Por quê? Porque a polícia achou um contrato de reforma, porém, a reforma feita na casa do Bolsonaro, segundo o próprio Bolsonaro e segundo o amigo dele que fez a reforma, tinha sido gratuita, tinha sido um favor de um amigo. E a polícia vai e acha um contrato de reforma de R$900 mil. Detalhe, o Bolsonaro declarou a casa dele em Angra dos Reis por um valor de R$90 mil em 2022. Ele disse que a casa valia 90. E aí ele faz logo depois uma reforma de 900. Estranho, a casa não valia 90, casas naquela região valem bem mais. Então, tudo indica aí que o Bolsonaro estava sonegando aí, estava ocultando a casa. Pior, descobre-se que quem fez a reforma ganhou contratos com o governo do Cláudio Castro no Rio de Janeiro e com outros governos de aliados do Bolsonaro. Contratos que passam aí de R$10 milhões. Aí você fala, epa. Como assim, Thiago? Então, fizeram uma reforma na casa do Bolsonaro. Era uma casa caindo aos pedaços e depois, quando ele foi começar a usar em 2023, reformaram e transformaram aí praticamente numa mansão. Quem fez a reforma disse que tinha feito de graça, mas depois se descobriu que tinha um contrato de R$900 mil. E o Bolsonaro, essa semana aí, falou que não, eu paguei por Pix. Eu recebi 17 milhões e paguei isso aí por Pix. Não era grátis. E aí descobre-se que quem fez a reforma ganhou contratos. Isso vai feder, viu? Isso tem cara de propina, que é o cara ganha contratos superfaturados, em troca ele faz a reforma pro amiguinho. Inclusive, o Lula foi acusado disso. E quando o Lula foi acusado disso, não encontraram uma coisa que, para se caracterizar propina, tem que ter, que é o fato determinado que gerou a propina. Te dou um exemplo. Fulano ganha um contrato com o governo, Fulano vai lucrar milhões com esse contrato e Fulano, em troca, faz a reforma da casa de quem conseguiu esse contrato, ele conseguiu fazer o contato para esse contrato para ele. Aí você tem aí o fato determinado, tinha um contrato. No caso do Lula, ele foi condenado pelo Sérgio Moro por fatos indeterminados. O Sérgio Moro não achou, o Sérgio Moro disse que o Lula foi preso pela reforma de um apartamento que ele nunca dormiu, nunca teve a chave que não era dele. E que ele disse que não queria o apartamento. Para ser propina tal da reforma, o apartamento não era do Lula, mas aí o Sérgio Moro falou que não, estava prometido ao Lula. Tá. Só que para ser propina tem que ter o que o Lula fez em troca de quem fez a tal reforma no apartamento que não era dele. Nada. O Sérgio Moro não achou nada, nenhum feito do Lula para o dono da OAS ou para a empresa OAS. Então ele condenou o Lula por fatos indeterminados. Ou seja, a reforma no apartamento que nem era seu, que você nunca dormiu lá, que você nunca teve a chave, foi propina. Em troca de quê? Não sei. Mas foi propina. Foi por isso que o Lula ficou preso 580 dias, tá? Reforma de um apartamento que ele nunca dormiu, nunca teve a chave, propina. Em troca de quê a propina? De sabe-se lá o quê. Pois bem, agora você tem um caso envolvendo o Bolsonaro, que já tem mentiras que já foram desmentidas pela Polícia Federal, em que tem a reforma, tem o fato determinado, que é o que fez a reforma ganhou o contrato. Só que a coisa piora. Por quê? Porque o empresário amigo do Bolsonaro, que foi candidato do Bolsonaro a prefeito de Angra dos Reis, perdeu a eleição. Esse cara não usou a empresa dele para fazer a reforma. Não, ele usou a empresa do cunhado dele. Você fala, peraí, do irmão da esposa dele, a empresa. Aí você fala, que estranho. E a reforma do Bolsonaro não tinha alvará. Para fazer alguns tipos de reforma, você tem que ter alvará da prefeitura, derrubar muro, alguma coisa assim, reforma estrutural. E a reforma ali da casa do Bolsonaro não teve alvará. Então ele usou
um contrato de terceiros para não ficar no contrato da empresa dele, sabe-se lá por quê. Falou que era um favor a reforma. Depois, não era a favor não, recebi 900 mil de Pix. Pô, por que mentiu antes então? Tem coisa errada, não tem? Então aqui era a casa antes, aqui depois também fizeram uma área com churrasqueira atrás, tudo mais, fizeram um lugar para o Bolsonaro colocar os jet skis dele, tudo mais. Aí você fala, que coisa! Pois bem, agora eu vou te mostrar o que eles falaram antes. Dono de contratos milionários ajudou como amigo reforma na casa de Bolsonaro. Pois bem, aqui são os funcionários. Isso é a casa do Bolsonaro, tá? Foto dentro da casa do Bolsonaro, já tinham pintado o muro, estavam fazendo aqui. Esses são os funcionários do amigo do Bolsonaro, que ganhou contratos milionários. E aí, na época, perguntaram a ele, olha, peraí, vizinhos e tal, muita gente viu funcionários seus na obra. Foi você que fez a obra? Ele falou, não, eu ajudei como amigo. Quem fez a obra foi uma outra empresa, que eu esqueci o nome. Empresa do cunhado dele. Como é que ele esqueceu o nome? Outra empresa que eu esqueci o nome. E aí eu, como amigo, eu coloquei 10 funcionários meus para ajudarem a finalizar a obra, tá? Pô, baita amigo esse, coloca 10 funcionários, 10 pessoas sendo pagas ali na diária para finalizar a obra. Pô, quero um amigo desses. Quero amigos assim. Não tem nenhum amigo que fala, ô, Thiago, tá fazendo alguma coisa? Eu tenho 10 funcionários à sua disposição aí, ó. Caraca! Pois bem, aí já estava estranho o caso, já estava dando ali a entender que, pô, peraí, você ganhou o contrato milionário, aí você coloca 10 funcionários seus à disposição, mas até então, tava aquela, não foi ele que fez a obra, ele estava finalizando a obra, uma coisa é ele finalizar a obra, né? Outra coisa é ele fazer a obra inteira. Fazer a obra inteira é muito mais custoso do que só finalizar. Ficou estranho na época. Só que agora, quando você descobre que, na verdade, ele fez a reforma inteira, aí fica pior ainda. Porque, peraí, então por que você mentiu dizendo que não sabia qual era a empresa que fez, se é a empresa do seu cunhado? Pior, se você que recebeu o Pix, por que foi a empresa do seu cunhado que fez? O Bolsonaro disse essa semana que pagou o Pix para o amigo dele. Então, tá ruim. Eu vou falar, o Lula foi preso por muitíssimo, mas muitíssimo menos. E eu vou falar, isso aí é caso para a Polícia Federal, mas não parece caso para a Procuradoria-Geral da República. Por quê, Thiago? Porque os casos para a PGR são casos aí do governo Bolsonaro em que ele usou o cargo de presidente da República para cometer o crime. Nesse caso aí, se o amigo dele conseguiu contratos aí, pode-se até falar, olha, o Bolsonaro usou o cargo de presidente para convencer aí o governador do Rio e outros governadores a darem contratos milionários para o amigo dele, que em troca fez aí a reforma e deve ter feito outros favores também, tá? Duvido que foi só a reforma. Tá. E o Bolsonaro pagou 900 mil na reforma, mas deve ter custado muito mais, por isso que o amigo estava ali ajudando e, por algum motivo, o amigo resolveu, achou boa ideia falar lá atrás que a reforma tinha sido grátis. E o Bolsonaro concordou que era grátis. Aí agora não, foi 900 mil dos 17 milhões que ele ganhou de Pix. Vai mudando a história. Quando o cara começa a mudar a história, é porque tá ruim, tá? Se vai assim com a mesma história até o fim, você fala, pô, pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas ele tá indo na dele, sendo coerente. Quando muda de história uma vez, você já fica assim. Só que quando muda de história e dá um cavalo de pau, aí você fala, pô, peraí, não. Era de uma coisa, agora é outra coisa era assim, também agora é outra. Você fala, peraí, tá errado. E aí o que acontece? O Bolsonaro, como a reforma foi depois dele não ser mais presidente, né, depois do fim do mandato dele, o Bolsonaro não tinha mais foro privilegiado. Então me parece caso para a primeira instância. Sendo caso para a primeira instância, tá na hora aí da Justiça, do Ministério Público ver aí o que acontece e acionar a Polícia Federal, Ministério Público Federal, para ver aí. Lembremos, a descoberta foi feita pela Polícia Federal. E aí, investigando, o Bolsonaro já pode ser preso por um juiz de primeira instância, porque, olha, o Lula foi preso, repito e vou falar 1000 vezes isso aí, que tem que entrar na cabeça de todo mundo e espero que plantonistas aí repitam para todo mundo. O Lula foi preso por infinitamente menos. E no caso do Lula não tinha uma prova contra ele. No caso do Bolsonaro você tem o contrato aí da reforma, você tem aí o Pix, a quebra de sigilo aí com o Pix, e você tem aí o fato do próprio Bolsonaro admitir depois. Aí agora olha só, tem aí, eu vi alguns juristas que dizem que não, talvez o caso seja para a PGR. Por quê? Porque apesar da reforma ser depois do Bolsonaro não ser mais presidente
E de que, olha, para ele ter influência sobre o Cláudio Castro, ele não precisava do cargo de presidente, porque ele, como ex-presidente, ele é influente na extrema-direita. Só ver que hoje, aí, quase 2 anos depois do Bolsonaro sair, o Tarcísio e outros governadores aí comem na mão dele em algumas coisas. Em outras não gostam dele aí nos bastidores, mas publicamente sabem que precisam do voto dos bolsonaristas. Tá, porém tem uma coisa, que é o detalhe aí, o X da questão que você vai falar, epa, Thiago, epa, o Bolsonaro, em 2022, anunciou ao lado do amigo dele a reforma de um aeroporto em Angra dos Reis. Lá em Angra dos Reis tem um aeroporto bem pequenininho. E aí o que acontece? Sabe quem fez a reforma? O amigo do Bolsonaro. Ia ser verba federal. Sabe quem anunciou essa reforma? Tarcísio de Freitas. Bolsonaro e o então ministro Tarcísio de Freitas foram com o amigo do Bolsonaro até Angra dos Reis anunciar a reforma do aeroporto. Numa licitação que ele concorreu sozinho. Bolsonaro fez a licitação de maneira que só o amigo dele pudesse concorrer. 26 milhões de reais. Só que começou a dar problema para liberar a verba e o Bolsonaro não conseguiu liberar a verba do próprio governo Bolsonaro. Quem liberou? Cláudio Castro. O Cláudio Castro foi quem liberou a verba e aí a reforma foi feita por 17 milhões, queriam 26. Os 9 extra com certeza era para embolsar, tá? Não tenha dúvidas. Se ele fez por 17, 26 ele ia cobrar e ia embolsar 9 a mais do que ele já deve ter embolsado aí na reforma. E aí esse cara vai lá e em troca reforma a casa do Bolsonaro. Olha o antes, caindo aos pedaços, e o depois. É engraçado, se fosse do Lula, iam falar que é mansão. O tamanho dessa casa vai até lá ao fundo, tá? E depois aí fizeram um deck, renovaram a escada, trocaram todas as portas, todas as janelas. Isso é o que se vê fora. Fora o que tem dentro. A casa tem 750 metros quadrados. É gigantesca. Olha, eu nunca morei num lugar que fosse mais nem metade desse tamanho. E o Bolsonaro, lá nessa casa, diz aí que custou só 900 mil a reforma. Agora ele diz que pagou. Na época lá, o amigo disse que não, eu ajudei como amigo, a reforma foi feita por outra empresa, se ele pagou ou não é problema dele, não sei o quê. Aí agora não, pagou o amigo com Pix. Aí chegou ao Bolsonaro que, olha, isso talvez vire investigação, talvez aí primeira instância ou talvez PGR, depende aí do que entenda a justiça. O Bolsonaro fez um vídeo aí, desesperado, eu não vou mostrar o vídeo que ele coloca a musiquinha de fundo, aí o YouTube tira o meu vídeo do ar, não deixa eu mostrar o trecho dele, ele coloca a música de fundo do Bolsonaro, talvez exatamente por isso, para que a gente não mostre aqui. Aí ele fez um vídeo em que ele mostra uma matéria da Globo que diz aí que a reforma foi feita sem alvará e com um contrato aí com uma empresa do cunhado do amigo do Bolsonaro, e não a empresa dele. E mostra aí algumas, não fala assim da maneira que eu tô falando aqui, mas mostra as contradições que diziam uma coisa antes e agora é outra da reforma. Aí o Bolsonaro fez um vídeo, com, inclusive, coisa que ele não faz sempre, que é o vídeo com muita edição, musiquinha de fundo, aparecendo detalhes, explosão no vídeo e tal. Aí, não explosão de bomba, sim explosão de faz assim na tela. Eu falei, tá profissionalizando aí o gabinete do ódio. E aí nesse vídeo o Bolsonaro diz que, olha, eu quero um tempo para falar na Rede Globo, pode fazer uma entrevista comigo de 3 horas, podem chamar o jornalista que quiser que eu vou acabar com vocês. O Bolsonaro sabe que podem expor todos os crimes dele na cara dele. O que vai contar são os cortes que ele fizer pro WhatsApp e pro Instagram e pro TikTok, dizendo, olha, o Bolsonaro humilhou o jornalista tal que perguntou tal coisa. Então é óbvio que ele quer falar na Globo, quer falar em qualquer lugar, porque assim ele consegue convencer o gado dele de que não tem nada errado. Bolsonaro, a equipe aí de comunicação do Bolsonaro, eu duvido que seja ele, né? Apesar que às vezes é instintivo da pessoa, é muito boa, coisa que você dificilmente vê na esquerda, que eles veem que ele está errado, completamente errado na situação, e já partem por uma estratégia, vamos trucar. Truco aí, tá chamando ele de criminoso? Então chama ele para dar entrevista na Globo, então. O Globo já chamou o Valdemar, já chamou o advogado do Bolsonaro, por que não chamou o próprio Bolsonaro, então? Por que não dá espaço para o criminoso se defender? Seria a cara da Globo, tá? Dar espaço para o criminoso mor se defender. Assim como a Folha deu, Metrópolis deu, o UOL deu, o Estadão deu, tantos Veja deu, tantos veículos aí deram espaço para ele falar que temos que respeitar a democracia nas últimas semanas. Pois bem, aí ele quer isso para quê? Para fazer um monte de corte de WhatsApp e convencer os seus. Coisa que lá atrás, quando acusaram o Lula sem provas,
Não teve ninguém, no PT vai falar, então vai lá, ó, truca aí. Não, quando a esquerda começa a ser alvo da justiça, e olha, sem provas, a esquerda se acua. Quando a extrema-direita é alvo da justiça, por mais que eles estejam em pânico, eles tentam trucar, sempre. No caso do golpe de Estado, vamos lembrar, a esquerda novamente se acovardou. Eu lembro em janeiro de 2023, se falava que a esquerda fazia uma CPI para apurar ali o golpe de Estado. A esquerda se acovardou e não fez a CPI. Aí quem é que trucou? O bolsonarismo. Eles é quem garantiram que tivesse CPI do golpe. E aí foi um tiro no pé deles, porque obviamente o governo Lula conseguiu maioria na CPI e passou o trator, mas conseguiu uma maioria bem menor do que conseguiria se tivesse feito a CPI 3, 4 meses antes. Esse é um exemplo, e ó, eu posso ficar aqui, o vídeo pode ter 3 horas só de eu falando exemplos aí, e olha, eu posso voltar até 2003, 2004 nos exemplos, tá? De como a esquerda, sempre quando tem a ver aí com alguma coisa de comunicação, a esquerda se acovarda, e como tanto a direita neoliberal, mas principalmente a extrema direita, eles trucam. E aí o que acontece? Eles acabam ganhando o respeito do eleitorado deles. Não tem uma debandada tão forte, porque os caras, eles conseguem fazer os cortes só da parte ali que parece que eles estão certos, e aí eles criam uma narrativa, coisa que a esquerda não aprendeu. A gente tem que começar a usar as estratégias deles. Mas, Thiago, a gente não precisa criar narrativa se a gente tem verdade. Caro e cara plantonista, a verdade também é uma narrativa, não é? Tudo é narrativa, inclusive a verdade. Se você olha o céu tá azul, pode chegar alguém e falar, não, mas isso não é azul, ó, aqui as cores, isso aqui é uma cor que tem outro nome. E aí a pessoa cria uma narrativa e consegue convencer 1 milhão de pessoas que o céu não é azul, não, aquilo é outra cor. Narrativa. E aí você vai ter que criar narrativa dizendo, não, é azul mesmo você tendo a verdade. Então, eles são muito bons de criar narrativas. E aí, o Bolsonaro está tentando. O fato dele estar trucando aí a Globo mostra o desespero. Mostra que pegaram alguma coisa ali na ferida dele. Ele está ali, ó, ele está esperneando de todos os lados. Ó, não investiguem mais isso, não investiguem mais isso. Veremos aí o que vão encontrar contra ele. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta. Falou!